Rodrigo, conta um pouco pra gente aqui, ó. Você foi candidato a deputado estadual em 22, você teve 35 mil votos. Agora, em 24, você concorreu também no cenário a prefeito, um cenário difícil, né? Ali você tinha uma disputa ferrenha ali em Mogi das Cruzes, 37 mil votos. E aí, agora você também está se projetando, né, como pré-candidato a deputado estadual para 26. Conta pra gente os bastidores, um pouco dessa história, dessa trajetória aí. Você vem como vereador, colocou vereador atrás das grades, enfim, fez todo um movimento em Mogi das Cruzes ali na região do Alto Tietê. O mandato de vereador foi intenso. Antes de chegar nele, teve toda uma trajetória, né? Mas quando a gente chegou, a gente estava preparadíssimo para ocupar aquele espaço e mudamos a história da cidade. A cidade é a terra do Valdemar Costa Neto. Que é dificílimo você. Neto! O apelido do cara é Boy, porque Uhum. no passado, que era difícil alguém ter carro, ele já com 14 anos dirigia e tal. Cidade de Coronéis, Mogi das Cruzes, é a mãe de todas as cidades do Alto Tietê. Uhum. E ainda beliscava um pouquinho da capital e um pouquinho do Vale do Paraíba. Então, uma cidade muito tradicional, com famílias que sempre controlaram com mão de ferro ali. E nunca tinha perdido a eleição. Uhum. O nosso mandato contou a história para a cidade, mostramos que os erros de gestão que faziam a vida das pessoas piorarem é fruto de toda uma história. O pessoal concordou comigo, até achei que eu ia ser prefeito. O mandato foi, como eu falei, intenso, porque a gente foi um mandato popular de ir em todos os bairros, não teve um bairro que sequer que a gente não foi. Em Sim. todas as divisas, são 9 cidades, território gigantesco, que é a maior cidade da Grande São Paulo. É, Nosso mandato foi extremamente qualificado, a gente foi campeão de projetos de lei, a gente foi campeão de denúncias do Ministério Público, de requerimentos de informação, mudaram o regimento interno por conta da nossa atuação. A gente usava a tribuna para fazer os grandes debates. A gente fiscalizou como ninguém. Você acabou de falar, eu abri uma comissão de inquérito que teve políticos presos, empresários presos. Balançou. Depois disso não teve uma perseguição em cima do Valverde Cara, por ter feito esse movimento, mexeu lá com os barões de Mogi? eu tava bastante empoderado nesse período, porque um pouco antes eu tinha derrubado o IPTU. Uhum. E antes de derrubar o IPTU, o aumento do IPTU, o prefeito mandou um carnê lá para todo mundo. A gente anulou, o prefeito foi obrigado a mandar um novo carnê com valor muito mais acessível para pagamento. Então o povo estava me protegendo muito, estava acuando qualquer ameaça. Mas antes do IPTU eu estava totalmente fragilizado. Eu Sim. sou do Partido dos Trabalhadores desde os meus 14 anos de idade e a cidade é completamente antipetista. Então, por exemplo, eu estava fazendo muito requerimento de informação, eu anulei 8 licitações por suspeita de fraude, então eu estava sendo muito perseguido. Inclusive iam me caçar porque eu bati o carro. Olha. Não ia me caçar por corrupção, não ia me caçar por quebra de decoro, iam me caçar porque eu bati o carro. E graças a Deus o IPTU apareceu, caí na graça do povo. O povo tinha 2.000 pessoas no dia da votação que baixou o IPTU. Os vereadores saíram escoltados pela rota e eu saí no braço do Então povo. eu posso dizer que o Valverde é o paladino de Mogi das Cruzes, né, em Nesse defesa período, sim. dos trabalhadores, da Poxa, galera para baixar o o IPTU. meu mandato, Walterson, representou demais o campo progressista. Todo mundo se sentia. Até meus críticos, você sabe que Sim. você já militou, agora você tá em outra fatia da sociedade, mas você já militou politicamente, você sabe que o público progressista é muito crítico. Sim. Então a gente tem muitos adversários internos, muito fogo amigo, e o nosso mandato foi tão representativo que eu virei unanimidade no partido e na esquerda, no campo da Uhum. esquerda, até os partidos mais radicais. E também estava muito simpático ao público conservador da cidade, esse Uhum. público que gosta do combate à corrupção, da fiscalização. Meu mandato teve excelência nisso. Então estava agradando direita, esquerda, senso comum, centrão, estava agradando todo mundo. Então, nesse período que eu abri o inquérito que deu essas prisões, eu tinha até amizade com alguns suspeitos, né? Então, essa relação de amizade pessoal e combate político foi interpretado não a ponto de ter um atrito maior, como você perguntou, Uhum. e alguns sim misturaram, né? Levaram pro pessoal, tal. Até hoje eu tenho um pé Tem um pé. atrás, assim. Até hoje tem. Mas eu tava com muita credibilidade na época.
E por tudo isso que eu tô te contando, nosso nome aparecia bem na pesquisa espontânea para prefeito. Jamais eu sonhava em ser candidato pelo PT, eu queria uma reeleição. Sim. Mas a pesquisa espontânea, a pesquisa induzida, né? A gente acreditou na vitória. E de fato, o grupo hegemônico do Valdemar Costa Neto perdeu, foi derrotado nas urnas pela primeira vez na história, com certeza absoluta, fruto da atuação do meu mandato. E o antagônico era eu. Mas as pessoas não votaram no grupo do Valdemar Costa Neto, que sempre votaram, Sim. sempre venceram em primeiro turno, e não tiveram coragem de votar em mim. Muito medo do partido e tal. E eu tive um pouquinho só menos de voto que o cara que ganhou. É um cara da internet, dessa nova onda. Que ganhou e que só foi um mandato também Isso. e ladeira abaixo também. Devolveu a cidade pro grupo dos coronéis. Essa polarização, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, como isso interferiu em off na sua campanha? Como que foi isso? Porque você andou muito lá. Sim. Né? Então, para quem tá acompanhando a gente, você que quer, né, ser assessor político, liderança política, fique atento, né? Você precisa conhecer o território, conhecer seu nicho. Então, ó, pega a dica que o Política em Off vai falar muito sobre isso também, né? Como que você pode ser um bom assessor, um bom político, hein? Esse toque que você deu é muito legal, porque as pessoas só conhecem o 1% do on. É isso. E não conhecem os 99% do off. Que às vezes uma parte é feita pelos assessores, o político, ele é o projeto. Mas você tem uma base ali pra te ajudar. E a polarização, como é que foi isso? Lá nunca teve polarização, lá sempre foi 90-10, 95-5. E assim, não tá diferente. Em 2022, o Bolsonaro teve 60, o Lula 40. Foi o mais equilibrado que teve. Mas muita gente da direita votando no Lula, porque lembra do período econômico do Lula e o governo Bolsonaro estava horrível. Até o cara conservador não aprovava o governo Bolsonaro. Por isso que deu essa equilibrada. E eu achei que ia se repetir em 2024. Lê do engano. Né? Em 20, eu falei, bom, por mais que a cidade goste desse grupo de coronéis, por mais que a cidade goste dessa turma do Valdemar da Costa Neto, não dá. O mandato que eu fiz mostrou quem são eles. E eu acreditava na vitória, que eu era o contraponto. O Caio Cunha que venceu não era o contraponto, ele até era do grupo. Né? Só que ele foi candidato, foi o pioneiro em fazer política, em campanha eleitoral pelos meios digitais, ele foi o pioneiro na cidade, e era uma onda no mundo todo, campanha pela internet. Ele acabou surpreendendo, até o próprio grupo do Valdemar achava que o adversário era eu. Eles batiam em mim na TV, não batiam no Caio. E eu também só batia no grupo do Valdemar. Poupava o Caio. Aí você deixaram o Caio por fora. Deixou ele na raia livre. Teve pouco voto a mais que eu. Teve 5% a mais que eu. E foi pro segundo turno. No segundo turno não dava pra apoiar o grupo dos coronéis, apoiei o Caio. Contra a decisão ainda do partido? Boa pergunta. O partido chiou bastante. Porque o Caio, qual partido que ele era? Ele era do Podemos. Do Podemos. E um antipetista clássico. Vou dar um exemplo quem era o Caio. Tinha um dos vereadores que foi preso. E ele estava disputando a Comissão de Justiça e Redação comigo. Claro que os vereadores da direita estavam votando nele. E na hora do Caio votar, todo mundo achou que o Caio ia votar em mim. O Caio votou nele. E começou uma crítica ao Caio na internet. Pô, como que você não vota no Valverde, cara? Ele falou, vocês querem que eu vote no PT? Então, quando eu resolvi apoiá-lo, isso foi jogado na minha cara. Pela militância e com razão. Né? O cara era um antipetista. Mas eu tenho certeza que eu fiz o certo naquele momento. A gente não adivinhava o futuro. O governo dele foi desastroso. Tanto é que o grupo do Valdemar voltou em primeiro turno. Em um turno único. Tirou ele da cadeira no primeiro turno. O Marcos Mello foi o primeiro prefeito da história a perder a reeleição. Mas ele venceu o primeiro turno e perdeu no segundo. O Caio já perdeu no primeiro. Então, agora para tirar a cidade das mãos dos coronéis, meu amigo... Vai ser difícil. Duro.